Bom dia, meus queridos amigos, queridos irmãos que acompanham aqui nosso canal, A Espada da Justiça. É muito bom estar aqui compartilhando a palavra de Deus com todos vocês. É uma alegria imensa, né? A gente está no domingo aqui e podendo, mesmo que distantes, fazer algo tão importante, tão relevante, não é? Que é estudarmos juntos a palavra de Deus, que é poder compartilhar essa palavra, porque cada um de vocês podem fazer isso, né? Ser não só ouvintes, mas também participantes do ID, do levar o evangelho, do anunciar o evangelho através da rede social, né? Você viu a mensagem, gostou, você compartilha, transmite, né, o link e você vai estar anunciando o evangelho também a outras pessoas, né, por aí afora. E eu relembro a todos aqui, a gente tem tido alguns comentários aí, bem legal. A gente está iniciando, né? O canal é bem recente, mas você que gostou da mensagem, você que de repente ficou com alguma dúvida, você pode escrever nos comentários a sua dúvida a respeito da mensagem ou a respeito de qualquer outro assunto, ou de repente a sugestão de algum tema. Então eu incentivo você a estar fazendo isso, você vai contribuir muito com o canal. E a gente vai fazer um vídeo respondendo essas perguntas, dentro do possível. Se eu não souber, eu vou pesquisar com o tema que vocês sugerirem, tá bom? E eu gostaria também, nessa introdução, de dizer da importância de estar ativando as notificações, para que você tome ciência toda vez que for postado um vídeo novo. Então, por enquanto, eu não domino aqui, né, a tecnologia, mas eu fiz aqui no celular, da minha esposa fez para mim, para que todos possam observar aqui, ó, eu vou mostrar o passo a passo aqui, tá ok? Então, primeiro, você se inscreve no canal, então tá aqui, ó, você vai lá e inscrito, você se inscreve, onde está circulado aqui de vermelho. Depois, você vai lá nas notificações, onde tem esse sininho, ó, e marca lá todas, que aí com isso, sempre que tiver alguma, onde é o local aqui, ó, depois que você se inscreve, é nesse sininho que você aperta e depois você vai para as notificações, ó, e coloca lá todas. Assim, toda vez que for publicado, que for compartilhado qualquer mensagem, qualquer vídeo aqui no canal, e inscrever-se aqui, ó. Tem lá em vermelho, você se inscreve e aí depois que você se inscreveu vai aparecer lá, ó, inscrito. Aí depois você vai lá no sininho e coloca todas as notificações. Com isso, você vai, sempre que for postado alguma coisa nova, você vai ter, o YouTube vai te avisar, tá bom? Eu gostaria de estar passando essa informação para todos, né? Porque alguns me procuraram que não sabiam como ativar as notificações. Meus amigos de canal, hoje, a mensagem de hoje, toda a mensagem das Sagradas Escrituras, né, todo o versículo é fantástico, né, é importante, eles se complementam, mas eu diria que assim como foi a mensagem do dia da Páscoa, hoje a gente vai conversar aqui sobre talvez o maior, o mais importante, o mais impactante versículo das Sagradas Escrituras, chamado por alguns dos reformadores como um mini-evangelho. Ou seja, se você resumisse o evangelho, né,
ali Mateus, Marcos, Lucas, João, as boas novas de Cristo, em Cristo Jesus, em um versículo, seria esse que nós iremos estudar no dia de hoje. Então, fique atento, pegue sua Bíblia, acompanhe seu material de anotação, prepare para compartilhar, que é a maior mensagem que Jesus Cristo deixou para o ser humano. Nós vamos estar estudando no dia de hoje. Então vamos abrir as Sagradas Escrituras no capítulo 3 de João. João capítulo 3. João capítulo 3, a partir do verso 1. Nós vamos fazer um estudo sistemático, versículo por versículo. João capítulo 3, a partir do verso 1. Então, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então hoje eu vou seguir bem aqui o meu roteiro para não perder nada, não deixar de passar nada para vocês. Então, entre os fariseus, ou seja, os religiosos, né, os mestres da lei, aqueles que perseguiram, que participaram da condenação do Senhor Jesus, que sempre questionavam o Senhor Jesus. Então, entre eles havia Nicodemos, segundo a história, talvez um dos 3 homens mais ricos de Jerusalém. A gente vê isso sendo comprovado, os mais ricos e influentes de Jerusalém. Lá no sepultamento de Jesus, né, Nicodemos participando ali para conseguir um enterro, né, um sepultamento digno para o Senhor Jesus, lá no final dos evangelhos, né? Então, Nicodemos, ele era membro do Sinédrio, que é o corpo de governantes ali de Israel. Então, um homem dos homens mais ricos e influentes que havia ali em Jerusalém. Verso 2, e este foi ter com Jesus à noite. Então, qual o motivo? Não se sabe exatamente, né, dele ter ido à noite ter com Jesus, mas provavelmente eu creio que ele, sendo um religioso daquele grupo que perseguia o Senhor Jesus, ele não gostaria de ser visto com Jesus, então ele vai à noite. Temos que lembrar que naquela época não haviam postes de iluminação, então ele ia e procurava Jesus à noite. Ele foi à noite, provavelmente para não ser visto. E disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele, ao reconhecer Jesus como mestre, ele está reconhecendo a autoridade do Senhor Jesus como homem. Nós sabemos que és mestre, vindo de Deus. Ele não reconheceu ainda ali o Cristo, o ungido, o prometido, o chamado de Deus, e sim um mestre, como eram os mestres da lei. Verso 3, respondeu e lhe disse Jesus, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Que resposta mais nada a ver, né? Que resposta... Aquele homem vem reconhecer Jesus como mestre, provavelmente questionar algumas coisas a Jesus, e Jesus responde, eu te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por que, né? O Senhor Jesus faz esse tipo de afirmação. O Senhor Jesus, ele tem, isso eu acho fantástico, né? Que ele tem algumas maneiras de tratar, de lidar com cada um, ele lida de uma maneira, né? Esse homem era um intelectual, rico, poderoso, e ele conversa com ele de maneira intelectual, né? Para aquele homem paralítico lá, né? Que estava há muitos anos paralítico no tanque, né, de Betesda, ele pergunta, queres ser curado?
perguntar para um homem que está há décadas paralítico se ele quer ser curado, para aquele cego, ele pega, faz com saliva uma lama e passa no olho e cura. Então, o Senhor Jesus, ele lida com cada pessoa, com cada problema de uma maneira, né? Ele sabe o teu problema, ele sabe o teu nível intelectual, financeiro, e ele trata com cada um de uma forma. Agora ele fala de um nascer de novo. O que significa isso? Vamos entender que isso é muito importante. A gente nasce, todos nós, temos o nascimento, o primeiro nascimento, e alguns vão ter um segundo nascimento. Esse é o nascer de novo, que o Senhor Jesus vai explicar agora mais à frente, que não é um nascer físico, natural, é um nascer espiritual. O verso 4, disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Percebam que a religiosidade, né? Um homem muito intelectual, muito culto e religioso, ele não conseguia entender as coisas espirituais. Então, antes de ter um nascimento espiritual, a gente não entende, não compreende as coisas espirituais. E isso acontecia com Nicodemos. Ele não conseguia discernir essa diferença entre o nascimento carnal de um nascimento espiritual. Mas o Senhor Jesus vai ter paciência, misericórdia dele e vai explicar. Verso 5, respondeu Jesus, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que o Senhor Jesus está querendo dizer? O nascimento da água é o nascimento natural, o nascimento carnal. Agora, para ver o reino de Deus, não adianta só nascer da água, tem que nascer do Espírito. Então, um nascimento espiritual, o segundo nascimento. E esse nascimento só Deus efetua, o nascimento espiritual. Agora nós vamos para o verso 8. O vento, vocês se lembram que eu disse que o Senhor Jesus vai tratar aquele intelectual, um dos maiores ali, mais respeitados da época de maneira intelectual? Olha como o Senhor Jesus vai explicar para ele esse nascimento espiritual. O vento assopra onde quer, verso 8, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, o Senhor Jesus explica para Nicodemos que não há explicação para o nascimento espiritual. Não há uma explicação racional. O vento você só sente. Você não explica de onde ele está vindo, como que isso acontece. E o Senhor Jesus vai explicar para ele que assim é o nascimento espiritual. Você sente, você aceita, você não explica, você não vê. E assim é o nascimento espiritual. No verso 9, Nicodemos respondeu e disse-lhes, como pode ser isso? Percebam novamente o bloqueio causado pela religiosidade. A religiosidade. Os mestres da lei, que seguiam a lei, que julgavam, que viviam de aparência. Religiosidade. Como a gente vê isso ainda nos dias de hoje? Na verdade, religiosidade. O Senhor Jesus disse que ele veio não para passar por cima da lei, mas para cumprir a lei. Porém, o Filho do Homem da lei é Senhor. Então, tudo aquilo que o Senhor Jesus vem trazer na graça, na era da graça, né, no Novo Testamento, passa por cima da lei. E aquele homem vivia preso a essa religiosidade, e aquele bloqueio
mostra aqui para nós que a religiosidade traz um bloqueio, que a gente não consegue entender as coisas espirituais. E isso acontecia com aquele homem. A gente vai agora lá para o verso 14. É uma passagem muito interessante que eu quero comentar, quero explicar aqui para vocês, vale muito a pena. Verso 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Lá no deserto, o povo, quando estava ali na peregrinação para a Terra Prometida, começou a murmurar. Acompanham depois lá em Números 21, de 5 a 9. Começou a murmurar contra Deus, blasfemar contra Moisés. Então Deus envia uma praga, né? Serpentes que picavam ali o povo de Israel ali, a nação, e eles, ao serem picados, eles morriam pela picada da serpente. O povo se arrepende e Moisés ora a Deus por misericórdia, para poupar o povo. E Deus fala: faça uma serpente de bronze e pendure ela. Quando o povo for picado pela serpente, eles olham para a serpente de bronze e serão curados. É isso que Moisés está falando aqui. Assim como a serpente foi levada no deserto, foi levantada no deserto, então o pecado levou à morte e eles tinham que olhar para serpente elevada, levantada, para ser curado. Assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado na cruz e nós, picados, condenados à morte pelo nosso pecado, mas nós olhamos para ele e temos a nossa cura. Amém, né? Que maravilhoso, que fantástica palavra de Deus. Então acompanha depois lá em Números 21, de 5 a 9. Verso 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora vamos, lembra que eu falei no início da palavra do mini evangelho? Um resumo do evangelho em um versículo. Se você está num elevador, eu gosto sempre dessa analogia, e aí você tem 20 segundos, o elevador vai cair, e as 10 pessoas que estão com você não conhecem Jesus, não conhecem a palavra de Deus. E você só tem esses 20 segundos para falar para eles. Você, fica a dica, né? Você fala, transmite esse versículo, João 3, verso 16. Jesus vai afirmar para aquele homem, um único homem. Percebam um parêntese bem interessante aqui. As maiores revelações feitas por Jesus foram para poucas pessoas, para uma pessoa. Então, às vezes, você está numa reunião espiritual, às vezes você quer pregar, anunciar para alguém e fica preocupado com o número. Para a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, Jesus afirma que Deus é espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, para uma mulher. Agora, para Nicodemos, para um homem, ele faz a maior afirmação das Sagradas Escrituras, para uma pessoa e não para uma multidão. Então pensem nisso. E ele vai afirmar, ele vai afiançar o título da nossa mensagem de hoje, um simples encontro, a maior de todas revelações, que é o amor de Deus, um Deus de amor. E como é esse amor? João 3,16. Nós poderemos dar essa mensagem toda só focada em João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Então Deus ama
nós, nos ama. Primeiro, Deus nos amou. Deus é eterno. Deus amou o mundo. Então ele não amou uma pessoa. Ele não amou um grupo de pessoas. Ele amou o mundo. Todos nós. De tal maneira, uma intensidade, um tamanho tão grande, de tal maneira que deu, que entregou seu filho unigênito, o que ele tinha de mais precioso, ele entregou. Eu gosto sempre de pensar, quem tem filho, né? Muitos que me ouvem aí têm filhos. Se tivesse só um filho, coloque-se no lugar de Deus. E eu gosto de pensar o que tem ocorrido no dia de hoje. Imaginem que um homem, ele tivesse o antídoto para curar toda a humanidade. Toda a humanidade está doente e vai morrer, mas um homem tem um antídoto. O antídoto é o sangue do filho dele, o único filho dele. E para curar toda a humanidade, ele tem que tomar uma decisão. Ele tem que tirar todo o sangue do seu filho para fazer a transfusão para toda a humanidade. Isso vai salvar toda a humanidade, mas o filho dele vai morrer. Foi isso que Deus fez por cada um de nós, por mim, por você. Aí tem um detalhe. Imagine que daí a alguns dias, este homem, perdoem, convida a todos para participarem do enterro do seu filho, do velório. E não aparece ninguém. Um está com outras prioridades, o outro tem uma festa para ir, o outro tem que descansar, o outro tem que assistir alguma coisa na televisão. É assim que eu vejo que a humanidade hoje tem tratado a Deus. É essa a resposta que tem sido dada a esse sacrifício do Filho único, unigênito de Deus. Então Deus ama o mundo de tal maneira que entrega seu único Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê, todo, rico, pobre, jovem, ancião, branco, negro, todo aquele que nele crê, a crença tem que estar em quem? A crença não pode estar no pastor, não pode estar no padre, não pode estar em homem nenhum, não pode estar numa religião, não pode estar numa estátua. Todo aquele que nele crê, o seu Filho, Jesus Cristo, não pereça, mas tenha vida eterna. Há uma comparação aqui entre perecer e ter vida eterna. Perecer eternamente ou uma vida eterna no céu. Então aqui está a mensagem do Evangelho, aqui está a mensagem da cruz, transmitida por Jesus a um homem, à noite, no particular. Se você crê em Cristo Jesus, você tem a vida eterna. Você não tem que fazer promessa, você não tem que praticar coisas. Isso é uma consequência da salvação. Mas o que você precisa, único e exclusivamente, é crer no Senhor Jesus para ter a vida eterna. Verso 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus veio para salvar o mundo e não para condenar. Agora vem um parêntese também enorme. Essa que a humanidade não abuse, né? Porque essa foi a primeira vinda de Cristo. A segunda, a Sagrada Escrituras fala que o Cordeiro de Deus vem como leão de Judá. Ele vem para julgar na segunda vinda, que nós não sabemos quando será. Ele veio para salvar o mundo, para que todo aquele que nele crê tenha salvação. Mas numa segunda vinda, ele virá para julgar. E verso 18,
quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É muito sério, meus irmãos, meus amigos, essa passagem. Quem crê não é condenado, quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Você tem a oportunidade hoje, eu não sei como está a sua vida com Deus, mas eu não estou aqui, eu não estou numa igreja, eu não estou num grupo de pessoas, não importa, nós acabamos de ler. Se você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você está salvo. Vamos ver a palavra de Deus lá em Romanos? Avança um pouco aí. Romanos, depois de João, vem Atos dos Apóstolos, passa mais um livro, Romanos, capítulo 10, verso 10. Romanos 10, verso 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Onde você está nesse momento, se você crê com o coração, confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem a salvação. Independente do que falaram para você, nós lemos aqui nas Sagradas Escrituras, independente do seu passado, é isso que você precisa. Creia no Senhor Jesus de todo o seu coração e confessar Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Eu vou orar neste momento por todos nós. E se você quiser, nesse momento, onde você está, você entrega a sua vida para Cristo Jesus. Você crê e confessa que as Sagradas Escrituras garantem que você estará salvo. Soberano Deus, Pai eterno, todo-poderoso, muito obrigado pelo teu santo sacrifício na cruz do Calvário, porque o Senhor entregou seu único filho para morrer em nosso lugar. O Senhor sabe a situação de cada um que me ouve neste dia. Se há alguém aqui, ó Pai, que quer entregar sua vida ao Senhor, que crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que possa haver salvação, Pai, que possa haver a transformação. Muito obrigado porque o Senhor nos garante isso. Que o Senhor possa, Senhor Deus, nos abençoar neste domingo e no restante dessa semana. A nós, a todos os nossos familiares, somos gratos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que alegria poder compartilhar da palavra de Deus. Se você achou essa palavra relevante, se você tem algum conhecido que não conhece ainda as Sagradas Escrituras, compartilha com ele. Eu tenho certeza que não sou eu, não é você, o Espírito Santo de Deus pode convencer, pode transformar qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Obrigado por você aí acompanhar o canal, dá aí o seu like, se inscreva, ativa as notificações e a gente vai, com a misericórdia de Deus, procurando melhorar a cada dia. Deus abençoe a todos, um grande abraço.